Hoje cedo, até porque já está à noite, eu recebi uma mensagem de um cliente apavorado, dizendo que investiu em títulos públicos ligados ao IPCA+, e agora o rendimento dele deu negativo, ele não entendeu a respeito disso. E o fato é porque quando falamos de títulos ligados ao IPCA+, que são títulos públicos, eles têm uma expectativa que é diferente da realidade de mercado. No vídeo de hoje você vai entender do porquê que investir em títulos públicos ligados ao IPCA+, pode te gerar um resultado negativo, mesmo com a inflação subindo. Vem comigo! É importante que você deixe o like e também a sua inscrição para fortalecer a cena local de quem produz esse tipo de conteúdo. Primeiro vamos entender o produto. O Tesouro IPCA+, é um título público que paga em dois componentes. A variação do IPCA, que é a inflação oficial do Brasil, mais uma taxa de juros real pré-fixada. Ou seja, se você tem títulos pagando algo como IPCA mais 7 ou mais 7,5% ao ano, isso significa que se a inflação for de 5% ao ano, você recebe 5% mais 7% ao ano, dando um total de 12% de retorno sobre aquele ativo. E parece ótimo, e de fato é se você carregar até o final. Quando a gente está falando de 7% de juro real, ou seja, já descontando da inflação, a gente está falando que a cada 8 a 8 anos e meio você dobra o seu capital sob ponto de vista real. Ou seja, apenas a taxa de mais 7 ou mais 8 consegue dobrar o seu patrimônio, já considerando a inflação nessa conta. O problema é que as pessoas olham o extrato antes do vencimento e veem o saldo vermelho, que é aí que a confusão acontece. Aqui você vai entender o que de fato é a marcação a mercado, que é um assunto um pouco mais técnico do que eu explanei até agora. Existe um conceito que muda tudo. Você vai conhecer agora o que é a marcação a mercado. O Tesouro Direto não registra o seu título pelo preço que você pagou. Ele registra pelo preço que esse título vale hoje, como se você fosse vendê-lo agora no mercado. E como é que esse preço é definido? Pelos juros futuros. É a taxa que o mercado está exigindo, naquele momento, para emprestar dinheiro para o governo brasileiro. Lembra que eu falei juros futuros? Não é a Selic e nem mesmo as expectativas de IPCA ou de qualquer outro indexador. São os juros futuros. É a expectativa da média de hoje até o vencimento da taxa Selic, onde ela é acompanhada através de juro futuro. Se o juro futuro for para 2030, é a média de hoje até 2030. A média que a Selic tem de hoje até 2030, que o mercado estima que ela vai estar. E aqui é onde entra a matemática, onde poucas pessoas entendem. Quando os juros futuros sobem, o preço do título cai, e quando o juro cai, o preço do título sobe. Lembrem-se, juros futuros. Eu não estou falando aqui de juros corrente, que é a Selic. Imagina o seguinte, se você comprou um título pagando IPCA mais 7 e no mês seguinte ele começa a exigir IPCA mais 8 por conta do risco fiscal, o que faz esse título pagar mais é a falta de credibilidade fiscal brasileira. Quanto pior ela está, melhor estão as taxas, porque o título fica cada vez mais barato e a renda fixa brasileira como um todo é negociada com deságio. Isso significa dizer que o preço, a taxa de rentabilidade daquele título está melhor. Se o título que você paga 7 ficou barato demais para a condição atual, logo ele vai ser renegociado por um preço menor. E é por isso que você consegue ver esse deságio na sua conta. A inflação subiu? Subiu. Mas isso não importa nada quanto ao movimento dos juros futuros. É um cabo de guerra entre os dois e quando o mercado está nervoso, os juros ganham. De fato, é o que nós estamos vendo agora, quando a gente está gravando esse vídeo, a guerra deu uma cessada, isso derrubou os juros futuros e animou o mercado como um todo, porque a atividade de crédito fica mais barata quando os juros caem. Você consegue contrair dívida mais barato e isso deixa os mercados financeiros de risco mais animados. A gente vê renda variável rendendo mais e a gente vê os títulos de tesouros também rendendo mais. Isso é representado por uma menor rentabilidade. Ele cresce de preço unitário e tem uma menor rentabilidade. É representado, de fato, por esse fenômeno que a gente chama de marcação a mercado. O resultado é que seu título no mercado cai quando você tem uma taxa que sai de 7 para 8,5. E talvez no seu extrato, o que você pagou R$10.000, você vai ver 9.400, 9.600, você vai estar no vermelho. Mas atenção, se você não vendeu nada, você ainda vai receber exatamente a taxa contratada até o vencimento. A marcação a mercado só é um preço do retrato de hoje, ela não é sua rentabilidade final. É legal que isso fique bem claro. E o erro que destrói o investidor? É de fato o erro que eu mais vejo, que as pessoas veem no vermelho, entram em pânico e vendem, não só na renda fixa. Isso também é considerado no ambiente de renda variável, principalmente no ambiente de renda variável. E assim que você realiza a perda, você transforma uma perda contábil que era temporária em uma perda real e permanente. Eu já atendo alguns milhares de clientes, a gente tem mais de 3 bilhões de reais de assessoria, eu posso dizer uma coisa. Boa parte dos prejuízos que eu vi com o Tesouro IPCA+, foram causados não pelo título em si, mas pela decisão de vender no momento errado.
O título fez exatamente o que deveria fazer, mas o investidor não entendia o que tinha o produto na mão. E afinal de contas, o IPCA+, ele é um produto bom ou ele é um produto ruim? Ele é um ativo bom ou um ativo ruim? Colocação melhor. Na real, é porque depende do seu objetivo. Se você tem um horizonte longo, que sabe que vai ficar até o vencimento e quer se proteger da inflação por um prêmio real alto em relação à histórica, que é acima de IPCA mais 7 ao ano, o IPCA mais é um dos melhores produtos do mercado para você poder fazer isso. Mas se você precisa gastar o dinheiro no curto prazo, se você não tem estômago para ver oscilação na carteira e você quer uma previsibilidade total, talvez um CDI pós-fixado faça mais sentido para esse dinheiro agora, porque a gente tem uma sensibilidade muito menor da taxa de juros e, consequentemente, da duração desse título, tá bom? O vídeo de hoje foi para poder explicar um pouco dessa volatilidade de preço nos títulos ligados ao IPCA+. Espero que vocês tenham aproveitado para poder aprender com a narrativa e a gente se vê no próximo vídeo.